Olá, curiosos por mistérios. Bem-vindos aos segredos do inexplicável. Bilhões de anos atrás, Marte era um lugar muito diferente. Imagine um planeta com céus azuis, rios correndo e vastos oceanos. Este é o Marte que os cientistas acreditam ter existido muito antes de se tornar o mundo seco e árido que vemos hoje. Dito isso, vamos mergulhar na fascinante transformação e entender os processos que remodelaram o planeta vermelho. Evidências dos rovers e orbitadores da NASA sugerem que Marte já teve água líquida em sua superfície. Vales fluviais, leitos de lagos e evidências de minerais que se formam na água apontam para um Marte mais úmido. Essas características indicam que a água fluía pelo planeta, esculpindo canais e enchendo bacias. Os maiores desses canais, como vales marineris, se estendem por milhares de quilômetros e têm até 10 quilômetros de profundidade, superando o Grand Canyon na Terra. Cientistas estimam que os oceanos de Marte poderiam ter coberto cerca de 19% da superfície do planeta, semelhante à área do Oceano Atlântico na Terra. As planícies do norte de Marte são particularmente interessantes porque parecem ter sido um leito de oceano antigo, possivelmente contendo um corpo de água maior que o Oceano Ártico. Imagine lagos pontilhando a paisagem marciana, rios serpenteando pelos vales e talvez até chuva alimentando essas vias navegáveis. Esta visão é apoiada pela descoberta de minerais hidratados e estruturas sedimentares que só se formam na presença de água. Esses lagos antigos poderiam ter sido refúgios para a vida, semelhantes à sopa primordial da Terra primitiva. Mas como Marte se transformou de um mundo potencialmente habitável para o deserto seco que vemos nas imagens dos rovers hoje? Para entender isso, precisamos olhar para o campo magnético do planeta, ou magnetosfera, e sua atmosfera. A magnetosfera de um planeta é crucial para manter uma atmosfera. A Terra, por exemplo, tem um campo magnético forte que nos protege da radiação solar prejudicial e ajuda a manter nossa atmosfera no lugar. Marte também teve uma magnetosfera. Um campo magnético é gerado pelo movimento de metal fundido no núcleo de um planeta. Para a Terra, isso é conhecido como efeito dínamo-geodinâmico, onde o movimento de ferro líquido e níquel gera um campo magnético que se estende longe no espaço. Marte, sendo menor que a Terra, tinha um campo magnético semelhante, mas mais fraco, que protegia sua atmosfera do fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, chamado de vento solar. No entanto, ao longo do tempo, Marte perdeu seu campo magnético. Isso provavelmente aconteceu porque o núcleo interno de Marte esfriou. Como Marte é menor que a Terra, o planeta esfriou mais rapidamente. Quando o núcleo solidificou, ele não pôde mais gerar um campo magnético. Estudos sugerem que o campo magnético de Marte desapareceu há cerca de 4,2 bilhões de anos, deixando o planeta vulnerável ao vento solar do Sol. Sem uma magnetosfera, Marte ficou exposto a esse vento solar implacável. Essas partículas bombardearam o planeta, gradualmente retirando sua atmosfera. Esse processo, conhecido como sputtering atmosférico, levou milhões de anos, mas o resultado foi devastador. A atmosfera espessa de Marte foi lentamente erodida, reduzindo-se a uma fina camada que é menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra hoje. À medida que Marte perdeu sua atmosfera, não pôde reter calor. O planeta esfriou, e qualquer água restante congelou ou sublimou, o que significa que se transformou diretamente de gelo para vapor e escapou para o espaço. Marte se transformou de um mundo quente e úmido para o planeta frio e seco que vemos hoje. A temperatura média da superfície de Marte agora é em torno de menos 80 graus Fahrenheit, muito fria para a água líquida existir na superfície por muito tempo. Então, Marte poderia ter sustentado vida? Os cientistas acreditam que é possível. A presença de água líquida é um ingrediente-chave para a vida como a conhecemos. Se Marte teve água por tempo suficiente, é concebível que a vida microbiana poderia ter se desenvolvido. O Marte primitivo teve condições semelhantes às da Terra primitiva, onde a vida surgiu pela primeira vez. Ambos os planetas tiveram atividade vulcânica, uma atmosfera espessa e água líquida, todos ingredientes essenciais para a vida. Se a vida existiu em Marte,
provavelmente teria sido simples, organismos unicelulares. Esses micro-organismos poderiam ter prosperado nas águas ricas em nutrientes, possivelmente em torno de fontes hidrotermais, assim como a vida primitiva na Terra. As fontes hidrotermais fornecem calor e minerais que podem sustentar a vida, tornando os locais primordiais para as origens da vida em ambos os planetas. Hoje, missões contínuas como o rover Perseverance da NASA estão procurando por sinais de vida antiga. O Perseverance está explorando a cratera G0, que uma vez abrigou um lago. Ao estudar as rochas e o solo, os cientistas esperam encontrar bioassinaturas, esses sinais químicos ou físicos de vida passada. A cratera G0 foi escolhida porque seus depósitos de delta são excelentes na preservação de moléculas orgânicas e fósseis potenciais. O Perseverance também está coletando amostras para serem trazidas de volta à Terra. Essas amostras poderiam conter pistas sobre o clima passado de Marte e sua habitabilidade, e potencialmente até fósseis de micro-organismos antigos. O rover está equipado com instrumentos sofisticados para analisar a composição química das rochas e do solo, procurando por moléculas orgânicas complexas que poderiam indicar vida passada. Então, por que é tão importante pesquisar o passado aquático de Marte? Bem, é importante por várias razões. Isso nos ajuda a aprender mais sobre a história do nosso sistema solar e as condições que levam à habitabilidade. Também ajuda a lançar as bases para a busca de vida além da Terra. Se a vida pudesse surgir independentemente em Marte, isso sugeriria que a vida pode ser comum no universo, potencialmente existindo em muitos outros planetas. Também é importante saber que Marte e Terra compartilham muitas semelhanças. Ambos têm calotas polares, formas de relevo semelhantes e uma história de atividade vulcânica. Ao estudar Marte, podemos aprender mais sobre a história do nosso próprio planeta e como ele evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, as regiões vulcânicas de Marte, como o Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, poderiam oferecer insights sobre processos vulcânicos que também ocorreram na Terra primitiva. O conhecimento que ganhamos estudando Marte também nos prepara para futuras explorações humanas. Cientistas e engenheiros ainda estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte. Entender a história e os recursos do planeta é crucial para essas missões. Futuros exploradores poderiam usar recursos locais, como extrair água do gelo ou usar o solo marciano para cultivar alimentos, para sustentar missões de longo prazo. Pode ser que um dia haja um futuro onde humanos vivam e trabalhem em Marte. Poderíamos usar os recursos do planeta, como o gelo de água, para sustentar a vida e criar uma presença sustentável. Este sonho está se tornando mais próximo da realidade à medida que a tecnologia avança. Conceitos para habitats, sistemas de suporte à vida e transporte estão sendo desenvolvidos atualmente para tornar a vida humana em Marte possível. A busca por vida em Marte está longe de acabar. Futuras missões, incluindo aquelas por agências espaciais internacionais e empresas privadas, visam cavar mais fundo na superfície marciana e explorar novas regiões. O rover ExoMars da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para 2028, perfurará o subsolo marciano para procurar sinais de vida, onde micro-organismos poderiam estar protegidos das condições severas da superfície. Avanços na tecnologia são cruciais para essas explorações. Inovações em robótica, inteligência artificial e sensoriamento remoto estão aprimorando nossa capacidade de estudar Marte em detalhes sem precedentes. Essas tecnologias nos permitem analisar grandes quantidades de dados e fazer descobertas que eram anteriormente impossíveis. Estudar Marte também nos ajuda a refinar nossa busca por vida além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas orbitando outras estrelas, estão sendo descobertos em um ritmo surpreendente. Ao entender o que torna um planeta habitável, podemos identificar melhor exoplanetas que possam abrigar vida. Marte, com suas semelhanças e diferenças em relação à Terra, é um laboratório natural para esses estudos. E se acabarmos encontrando vida, ou sinais passados de vida no planeta marciano? As implicações de encontrar vida em Marte seriam profundas.
Desafiaria nossa compreensão da unicidade da vida e nos levaria a reconsiderar nosso lugar no universo. Se a vida pode surgir em dois planetas vizinhos, pode ser um fenômeno comum, sugerindo que o universo está repleto de vida. As muitas missões a Marte foram longas e desafiadoras. As primeiras missões nas décadas de 1960 e 1970, como os programas Mariner e Viking da NASA, abriram o caminho para nosso entendimento atual. Os rovers Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance de Marte construíram sobre esse legado, cada missão contribuindo com novos insights e descobertas. Olhando para o futuro da exploração de Marte é brilhante. Esforços colaborativos entre agências espaciais, empresas privadas e parceiros internacionais estão expandindo nossas capacidades. O programa Artemis visa retornar humanos à Lua, estabelecer uma presença e talvez construir uma base lunar que servirá como trampolim para futuras missões a Marte. E se imaginarmos o quadro geral, Marte não é apenas um ponto final, é um portal. As tecnologias e estratégias desenvolvidas para a exploração de Marte também nos ajudarão a explorar outros destinos, como as luas de Júpiter e Saturno, que podem abrigar oceanos subterrâneos e vida potencial. Quando olhamos para o céu noturno e vemos Marte brilhando intensamente, agora entendemos que este mundo distante poderia ter tido as condições para a vida. Nossa jornada para descobrir seus segredos está apenas começando, e quem sabe o que poderemos encontrar à medida que continuamos a explorar o planeta vermelho. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e queremos agradecer aos nossos espectadores por nos acompanharem nesta jornada pela história de Marte. Fique ligado aqui para mais descobertas emocionantes sobre Marte clicando no botão de inscrição, e se você gostou do que viu, clique no botão de curtir também. Isso realmente nos ajuda a criar mais conteúdo incrível para você.